Bom dia, esta é a sua Cor do Dinheiro e o meu nome é Camilo Lourenço. O dia é 30 de novembro do ano da graça de 2019. Bom, está um frio do caraças, eu tenho as mãos congeladas, vamos lá ver se consigo chegar ao final do programa virando aqui as páginas em função dos temas que temos para tratar. Bem, primeiro ponto, vou deixar ficar aqui a pergunta que deixei ficar no dia 23 de dezembro. Amanhã é dia 31, véspera de ano novo, e portanto vou perguntar aos meus espectadores, bom dia Eva, se querem que eu faça a edição da amanhã, ou se preferem ficar na caminha, não se estar a chatear com questões de política e de economia, e depois ver-nos-emos no dia 1. Sim, no dia 1 vai haver a Cor do Dinheiro, como vocês se recordam, em 2016 foi o primeiro dia em que fizemos um direto com um direto da Cor do Dinheiro. E, portanto, dia 1 de janeiro há sempre a Cor do Dinheiro. Portanto, a dúvida é saber se é amanhã ou não, fica ao vosso critério. Bom, a agenda de hoje é muito longa, mas vai ser ocupada quase em exclusivo por um dos meus ministros preferidos. Sim, aquele que ficou na minha memória há muitos anos, há mais de 10 anos, para aí. Eu gosto é de malhar na direita. É esse ministro mesmo. E já vai perceber porque é que a edição de hoje vai ser quase exclusivamente sobre isto. Eu quero deixar já ficar a promessa de que se houver a Cor do Dinheiro amanhã, vou falar de outras declarações polémicas do Dr. Francisco Louçã sobre o juiz Carlos Alexandre, ok? Essa também merece um destaque especial na Cor do Dinheiro e vai ser ou amanhã ou será no dia 1, conforme a vossa vontade. Então, para a agenda de hoje, no período de desordem do dia, vamos começar com a Fertagos, aquela empresa que faz as ligações de comboio de ferroviárias pela ponte 25 de Abril, da margem sul para a margem norte e vice-versa, vai eliminar mais uma série de lugares sentados para acomodar o aumento da procura que se registrou nos últimos meses. Diga-me lá uma coisa. Não é a altura de perguntarmos àqueles idiotas que andaram a dizer que a baixa do preço dos passes não ia colocar problema nenhum e que ia haver a oferta para aquilo que era o acréscimo de procura? Não é a altura de perguntar a essa malta, então o que é feito as vossas previsões? Bom, e já agora, não é a altura de perguntar a essa malta porque é que não aprendem com quem sabe? É que isto significa que a Fertagos não tem condições de ir buscar mais comboios para fazer face ao aumento da procura. Aliás, eu conheço pessoas, alguns deles espectadores, alguns deles veem a Cor do Dinheiro, mesmo em direto, no comboio da Fertagos, e acabam por me escrever, a dar conta de algumas coisas que eu digo, mas repare, algumas das pessoas que são espectadoras deste programa escrevem-me a dizer que se tornou quase impossível encontrar um lugar sentado e mesmo assim, lugares a pé, aquilo parece uma lata de sardinhas nos últimos meses. Ora, está surpreendido? Eu não estou nada. Porque isto corresponde ao aumento da procura motivado pela baixa do preço dos passes. Ora, quem pensou nesta medida devia ter pensado ao seu tempo que primeiro é preciso criar condições para aumentar a oferta. Sim, exatamente, a oferta. Não é porque a procura ia aumentar. Ora, dá nisto. Segundo ponto. O xarope Benuron, aquele que os putos usam, eu lembro das vezes sem conta que tive que dar isto aos meus filhos, está esgotado das farmácias. E vai estar esgotado, ou então muito próximo disso, até cerca de fevereiro. Nós estamos em dezembro. A explicação é, houve problemas de produção, não sei das quantas. Eu não sei. O que eu acho estranho é um medicamento, que é um medicamento fundamental, estar fora de circulação tanto tempo. Cheira a esturro. Mas pronto, sou eu que sou desconfiado por natureza jornalística. Terceiro ponto. Houve uma médica que foi violentamente sovada no hospital de Setúbal. Estava agora a pensar se me tinha escapado alguma intervenção do Sr. Presidente da República sobre isto. Não escapou. Ainda não falou. Há de falar, seguramente. Marta quase temido. Não a vi falar disto. A senhora até foi transportada de urgência para o Hospital de São José para ser intervencionada.
Jornalistas. Ninguém se ocupou de perceber quem é que fez aquilo? Não? Ou estão com medo de falar de etnias e coisas desse género? Isto é uma vergonha. Ponto seguinte. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está preocupada com um período muito curto que vai decorrer até à saída de Inglaterra da União Europeia. Esta preocupação é real, é importante e é incontornável. Se você vir o programa da semana passada, o Think Tank, quando eu, de forma muito ligeira, introduzi o tema, o Joaquim Aguiar alertou, primeiro, que o espaço de tempo até que isto vai decorrer é muito curto, e em segundo lugar, que esse espaço de tempo não vai ser suficiente para determinar uma série de assuntos relevantes em matéria de Brexit. Ora, isso deve nos preocupar. Parece que está tudo feitinho a pensar que, bom, agora que sim, que já há maioria, que já votaram na Câmara dos Comuns, não sei das quantas, isso são favas contadas. Não são. Ainda pode correr mal para os dois lados. Já agora, deixa-me vir aqui, porque não me passou no fim de semana, um tweet da nossa querida Catarina Martins, a dizer, bom dia, passei pelo Mondego, ela passa sempre, vai sempre fazer estas cenas, mas enfim, passei pelo Mondego várias vezes este Natal. A água está lentamente a descer e ainda há muito trabalho por fazer. A gente sabe isso, filha. São devedoras do nosso apoio todos que foram afetados pelas cheias. São devedores? Este português. Bem, qualquer um comete erros, é verdade, na vida, mas também é bom admitir que a gente comete erros, não é? São devedores? Não, são credores. Que eu saiba. Último ponto do Primeiro de Ordem do dia. Camarada Mário Centeno, que vai retirar a gestão da liquidez do Estado das mãos do Banco de Portugal para as mãos do Governo. Aquela almofada de liquidez que o Estado tem. Argumento: o Governo precisa de gerir melhor a liquidez, que é para fazer pagamentos, que é para não haver atrasos. Opa, faça um favor. O Dr. Centeno deve achar que são todos estúpidos. Mas isto tem alguma coisa a ver com os atrasos dos pagamentos do Estado? Valha-me Deus, como se diz no Norte. Valha-me Deus. Bom, vamos então para o primeiro ponto da conversa de hoje, da agenda. O Ministro Santos Silva, o do malhanço na direita, acha que os gestores portugueses são maus. Bom, vamos lá fazer aqui um ponto da situação, que é para as pessoas não pensarem que eu digo uma coisa numa altura e digo outra noutra. Eu sou um crítico dos empresários e gestores portugueses. E sou um crítico, sobretudo, porque dormem com o Estado. Percebe? Dormem com o Estado. Adoram viver com o Estado. São muito poucos aqueles que escapam a isto. Dos grandes empresários portugueses que tivemos, só um, chamado Belmiro de Azevedo, dava pontapés sistematicamente no baixo ventre dos governantes. Só um. Eu acho que isto é uma crítica séria que nós devemos fazer. Esse, para mim, é o pecado maior que os empresários portugueses têm. E os gestores. Bom, isto é uma coisa. A segunda crítica que costumo fazer é a nossa baixa produtividade. E digo muitas vezes que isto tem mais a ver com os gestores e com empresários do que tem a ver com trabalhadores. Os sindicatos também têm responsabilidade. Bom, a questão não é esta. Eu acho que há motivos para criticar os gestores portugueses. Agora, vamos lá ver o que é que o seu ministro disse. Quer umas frasecas? Vamos lá. Então é assim. O problema do país está na sua descapitalização. E a banca só gosta de emprestar dinheiro para compra de casa, não empresta às empresas. Bom, daqui a pouco vamos passar isto um por um. Qual é um dos principais problemas das empresas portuguesas? É a fraquíssima qualidade da sua gestão. Eu quero que os doutorados, isto foi a propósito de um encontro de jovens num fórum, chama-se o Fórum Anual de Graduados Portugueses no Estrangeiro, eu quero que os doutorados tragam mais qualidade para a gestão. Mas não ficou por aqui. As lições aos gestores, não é? Nas lições aos gestores, o ministro diz que se pode esperar sentado se supõe que o atual tecido industrial português é capaz por si só de perceber a vantagem em trazer inovação.
para o seu seio. E a vantagem em contratar pós-graduados e doutorados. Mas é preciso mudar o tecido industrial. Quer mais? As empresas estrangeiras que investem em Portugal confrontam-se crescentemente com falta de mão de obra qualificada, incluindo doutorandos. O panorama português é de escassez de mão de obra qualificada e não um panorama de abundância de mão de obra qualificada sem saídas profissionais. Nossa Senhora, este tipo devia ter bebido uns copos. Tal era a profusão de coisas que ele acabou a dizer. Bom, então vamos lá ao nosso querido Ministro. Primeiro ponto. Nós temos um problema de produtividade em Portugal? Temos. Está identificado. Onde é que está o problema? A questão não é esta. A questão é que o Ministro não pode generalizar. Porque ele atirou-se às empresas portuguesas em geral e aos gestores portugueses em geral. O Ministro não pode generalizar. O Ministro tem que ir, problema a problema, chamar a atenção para aquilo que são as insuficiências. Não pode disparar desta maneira. Isto foi um atestado de minoridade mental passado aos empresários portugueses e aos gestores portugueses. Ora, isso é injusto. Bom, primeiro ponto. Quem é que cria riqueza em Portugal? São as empresas. Bom, as empresas têm um problema? Têm vários problemas. Olha, a história da mão de obra qualificada. Vamos lá a isto. Isto é um problema? É. É um problema português? Não. É um problema em geral. Nós temos um problema agudo em Portugal? Temos. Mas o senhor Ministro vai se queixar do socialismo que espetou no sistema de ensino de há 40 anos a esta parte. Esse é que é o problema. O senhor Ministro socialista e muitos socialistas em Portugal, comunistas, é que decidiram dar cabo do ensino técnico em Portugal. Era das poucas coisas boas que a gente tinha. Expliquem-me lá uma coisa. Então, se existe um problema de formação profissional, o que nós devíamos ter feito há vários anos era apostar no ensino profissional. Ora, este senhor acordou, mais o governo dele, mais o socialismo dele, acordou para o ensino profissional há 10 anos. Ora, não se muda um país em 10 anos, isto leva décadas a fazer. Aquilo que se destruiu em 30 anos, não se recupera em 10. Não é? Bom, está resolvido. A banca não empresta dinheiro às empresas, só para compra de casa. Tem sido uma crítica aqui. Mas sabe qual é a razão, Sr. Ministro, pela qual a banca não empresta dinheiro às empresas? É que há poucas empresas merecedoras do dinheiro que a banca tem para emprestar. Mais, isto é os piores resquícios dos tempos de Sócrates. O que este senhor está a dizer é emprestem às empresas. Não! Eu não quero que os bancos emprestem às empresas se elas não tiverem capacidade de pagar o dinheiro de volta. Porque quando a banca empresta mal dinheiro às empresas, é qualquer idiota que não sabe gerir dinheiro, quem paga é o contribuinte. Portanto, o senhor Ministro Santos Silva aprendeu zero com os disparates do governo daquele que pertenceu e do Primeiro-Ministro para quem ele serviu e que levou o país à bancarrota. Este senhor, o que anda a fazer há vários anos, só sabe falar. Não sabe. Aliás, eu acho que se os empresários não tivessem chamado palhaço ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu batia palmas. Inteiramente justo. Porque isto são declarações de palhaço que ele faz. Não é? Isto não é sério. Quer mais? Então vamos lá. Quando ele saiu do governo, quando este senhor saiu do governo, a percentagem de exportações no PIB era 27%. Quando chegou ao governo, voltou ao governo, como se nada se tivesse passado, era 41%. Este senhor, que me explique a mim e à generalidade dos portugueses, quem é que fez isto? Foi ele? Foi o camarada Sócrates? Não, foram as empresas. E foram, sobretudo, uma mole imensa de pequenas empresas, pequenas e médias empresas, que, quando perceberam que não havia mercado interno, porque nós estávamos em crise, disseram assim, acudam-nos, é melhor darmos o salto para fora. Ora, que o senhor Ministro explique-me lá, como é que se conseguiu passar de 27% para 41% com idiotas nas empresas? Bom, sabe o que é isto? Isto é típico do político que sabe zero de empresas. Eu até acho que ele foi, dizem-me que ele foi professor, ontem à noite alguém me contou que foi professor, ou deu uma cadeira, não sei quem, na Faculdade de Economia do Porto, ou no curso de gestão, não sei das quantas. Bom, eu nunca mais na vida convidaria este tipo para dar aulas numa faculdade de gestão. Porque quem diz os disparates que ele disse ontem, quem faz
palhaçada como ele fez ontem, é bom que não apareça a dar aulas de gestão. Sabe porquê? Porque os candidatos gestores que estão à frente vão dizer assim: bem, este tipo é um palhaço que não percebe nada disto. É a primeira coisa que vão dizer. Bom, mas agora vamos ao mais interessante. O ministro Santos Silva está sentadinho numa cadeira no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Gosta de falar e percebe muito pouco da realidade empresarial. Bom, onde é que eu quero chegar? O ministro Santos Silva estava a ver-se ao espelho. Ou seja, o que tem fraquíssima qualidade em Portugal são os políticos portugueses. Percebe? O que tem fraquíssima qualidade em Portugal é a cambada de pessoas que chegam aos governos com a qualidade do Sr. Ministro Santos Silva. Percebeu? O problema de Portugal são os políticos que a gente tem. Então vamos lá. É preciso tornar as empresas mais competitivas? É. Sabe o que é isto? Você lembra-se da aposta do governo na história de trazer pessoas para Portugal? E as pessoas não vêm. Ah, espera aí. Está a haver aquela mania de vamos meter doutorados nas empresas. Isto não se faz por decreto. Este senhor não percebe isto, como qualquer socialista ou comunista não percebe. Não se faz por decreto, faz com incentivos. Já agora, o ministro devia tirar algumas lições dos últimos 10 anos. De aquelas empresas que se viram à rasca, desculpa-me a expressão, e que disseram assim, ou a gente pula para fora, ou então fecha as portas. Isto é que devia ser a lição de gestão que este fulano devia ter aprendido. Não aprendeu. E vem para aqui fazer estes papéis de idiota. Não tem outro nome. É papel de idiota, de palhaço. Percebe? Isto é papel de palhaço. Isto é papel de idiota, não é papel do ministro. Ainda por mais, um ministro que tem a tutela das relações com a ICEP e, portanto, com os mercados externos. Bom, moral da história. O senhor ministro Santos Silva, que se ponha um espelho de 1,80 m à frente e que se olhe bem ao espelho, porque naquele espelho vai estar a fotografia da política portuguesa. Percebe? Que faz zero pelas empresas. Isto é que o senhor ministro devia aprender. Em vez de vir fazer aquelas figuras que fez ontem. E já agora, é assim, o problema não é as empresas meterem doutorados. Doutorado para si não faz nada, percebe? O problema é gestão, visão, capacidade de execução. Isso é um problema das empresas. E já agora, se o Sr. Ministro quer ajudar as empresas, não anda a fazer, ele e o seu Governo, aquela figura do aumentem os salários, não sei o que, sem aumentar a produtividade. Está a perceber como este tipo não sabe nada de empresas, não é? E depois vem fazer estas figuras lamentáveis. E isto é que devia ser dito. Isto é que o Ministro devia ter preocupação. Aqui é que o Ministro devia apostar. Mas não. É falar. É falar porque não percebem nada de economia, nem percebem nada de gestão. Bom, já agora, por falar em bancos, este é o aspecto que eu gostava mesmo de pegar. Porquê? Existe em Portugal um conjunto de políticos que têm a mania de se meter na gestão bancária. Os bancos não fazem isto, os bancos fazem aquilo. Para si que está desse lado, eu vou passar uma regra de ouro. Quando os bancos não emprestam, ou quando os bancos tornam os seus critérios de empréstimo mais difícil, você e eu devíamos bater palmas. Sabe porquê? Porque quando os bancos emprestam, quando não deviam emprestar, alô caixas de depósitos, alô BCP, alô Banco BES, veja o que acontece. Portanto, o que este senhor está a fazer é o pior que Sócrates teve. Percebe? Portanto, nunca se esqueça de uma coisa. Os bancos existem sobretudo para proteger as poupanças, suas e minhas. Não é para fazer a figura que o ministro Santos Silva andou a recomendar na sua declaração pública. Bom, e moral da história. Eu chego a esta altura e a única pergunta que tenho para fazer, aliás, são duas perguntas. A primeira é, o que é que levou o ministro a dizer isto? É que este senhor não costuma falar de borla. Percebe? Bom. Segundo lugar, todos nós sabemos disso. Aliás, ele é considerado nos cérebros do governo. Segundo, foi um caso de copos ao jantar? Não sei. Mas como a primeira premissa é importante, que é, ele não costuma falar de borla, tenho dúvidas. Segundo,
aquelas pessoas que me escrevem, às vezes dizem assim, você está a exagerar, o governo tem o Pedro Cisa Vieira que contrabalança os excessos de esquerda do Sr. Primeiro-Ministro e dos outros. Diga-me uma coisa, você acha que um ministro consegue contrariar depois disto? Veja só a imagem que o Santos Silva passou. Veja só a imagem que este ministro passou. Última questão de hoje, porque vou deixar duas questões para amanhã sobre a visita do Sr. Presidente da República à zona do Baixo Mondego, ok? As empresas. Ontem a CIP chateou-se e atirou-se ao ministro. Mas eu acho muito bem, porque a CIP tem toda a razão na crítica que faz ao ministro. Aliás, nunca via que a CIP, nos tempos mais recentes, fazer uma crítica tão violenta a um ministro. Eu tenho duas coisas a dizer sobre isto. Devia ter sido mais violenta, mas a segunda é uma lição. Está a perceber porque é que eu digo que eu não tenho muito respeito pelas organizações empresariais portuguesas? É que ainda na semana passada eu critiquei aqui a aproximação da CIP e dos outros ao governo. Numa semana dizem uma coisa, numa semana dizem outra. Ou empresários deste país aprendam. Esta gente não tem juízo. Não vale a pena dormirem com estes tipos. Percebe? O que as empresas portuguesas deviam fazer era afastar-se o mais possível dos políticos. Seja de esquerda, seja de direita. Porque eles fazem o que lhes apetece, não têm conhecimento nenhum da realidade empresarial e dizem disparados, como disse o ministro Santos Silva. Portanto, para a CIB, para o António Saraiva, do que eu gosto muito pessoalmente, farto de me dizer aqui, mas acho que ele de vez em quando, como dirigente empresarial, não tem o melhor comportamento. E eu acho que o António Saraiva devia retirar deste episódio lições dos empresários, que é para dizer assim, vamos afastar de uma vez por todas desta gente, porque esta malta não merece o nosso respeito. E pronto. Desculpe lá, como já percebeu, eu nesta quadra natalícia de fim do ano não estou nada com o espírito cristão. As minhas críticas não são nada cristãs, mas também não têm de ser. Bom, fico à espera das vossas sugestões, se faço Acordo do Dinheiro amanhã, se não vemos no dia 1 de janeiro. Bom, e com as mãos geladas, daqui me despeço, dizendo que esta semana não vai haver think tank porque um de nós vai estar fora, mas dizer que amanhã às 8 da manhã, se vocês quiserem, estarei aqui, mas se não quiserem amanhã, no dia 1, cá estarei. E porquê? Porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã, ou até o dia 1 de janeiro, às 8 da manhã. Com licença.